O que é interessante enxergar, é assim, especialmente quando a gente olha a bolsa, né? Vamos fazer aquela análise bem fria, né? Pô, a bolsa bateu, acho que o high, o Bovespa foi 122 mil, 123 mil, tá 114. Caiu, mas não foi nenhuma tragédia, né? Caiu, sei lá, vou arredondar, 10%. É ruim? Mas não é nenhuma tragédia. Só que na hora que você abre isso, né? Você explita os constituintes. Na verdade, você olha toda a parte, especialmente varejo, consumo, mas muito ali ligado na parte de economia doméstica, que foram os setores, foram os ativos que subiram pra caramba lá de março, abril até agosto, setembro, esses papéis desabaram. Tá? Então, justamente nesse grupo de empresas é que a gente está começando a ver algumas coisas que chamam atenção para comprar. Tá? Existe uma visão também que a gente tem que o Banco Central começou a cortar juros, já foram 2 cortes, esse ano tem mais 2,50, o ano que vem provavelmente tem mais 2, 3, a gente está num processo de redução de taxa de juros no Brasil. Isso vai fazer com que a atividade doméstica, em algum tempo do ano que vem, também volte a uma normalidade. Você vai ter a retomada econômica. Vai ser algo pujante, extraordinário? Não, não vai. Mas você vai começar a ter uma normalização. Então, justamente, esses ativos, essas empresas domésticas, também vão começar a sentir esse certo alívio. Tá todo mundo fazendo lição de casa, tentando reduzir custo, otimizar processos, tudo mais. No ano que vem, você começa realmente a pegar essa retomada. Então, na hora que você junta esse micro, empresas fazendo o que tem que fazer, esse macro de o processo normalizando, com preço, você fala, opa, me dá aqui que tem interesse. Mas quais são? Quais são as empresas que estão fazendo? Olha... Porque assim, com economia doméstica ali pode ser uma Renner, uma Localiza, ou pode ser também... Localiza é uma delas. Localiza, o papel estava R$50, R$51. Vamos lembrar, há poucos meses atrás, ela fez uma oferta a 66. Foi para 51. É a mesma empresa, com mais dinheiro, o ano que vem vai ter redução de custo de capital, ele está trabalhando na integração, ela fez uma aquisição relevante. Então, o ano que vem você vai ter justamente essa união do micro com o macro. Então, é um negócio. E, justamente, aquela empresa que a gente sempre ouviu, né? Não, sensacional. Realmente, assim, uma vantagem comparativa em relação ao resto dos concorrentes extraordinária. Então, assim, essa é uma das que realmente chama atenção. Opa. Mas Aline, você chegou a citar a questão do buraco negro, de liquidez. Aí até pergunta pro Lyon depois, como é que fica tudo isso junto? Porque, ok, as empresas estão melhorando, o Banco Central está fazendo o corte de juros, as empresas do momento devem melhorar, mas se tiver todo mundo indo investir em títulos de 10 anos do Tesouro Americano, não vai adiantar, né? Como é que você está vendo isso? Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, o ciclo positivo para a equity no Brasil, ele não morreu, ele foi postergado alguns meses, tá? Até essa estabilização da Treasury. Então, a gente está vendo que está muito próximo de estabilizar, do novo nível de equilíbrio. Depois disso, quais são os grandes drivers macros que vão se sobrepor e guiar a bolsa daqui para frente? Primeiro, você falou muito bem, o ciclo de corte de juros. Eu gosto muito de fazer estudos históricos, né? Assim, a história ela não se repete, mas ela rima. Então, a gente, por exemplo, fez um estudo que a gente viu os últimos 9 ciclos de corte de juros no Brasil, desde 99 até a pandemia, e a gente simplesmente olhou qual foi a performance da bolsa antes e depois. Então, em média, tá? 12 meses após o primeiro corte de juros, que nesse ciclo foi 2 de agosto, a bolsa historicamente subiu 21%. 2 anos depois do primeiro corte, ela subiu historicamente 43%. Então, isso é um driver extremamente importante. E o mais interessante é que essas altas acontecem mesmo quando você está negociando com múltiplo acima da média histórica dos 5 anos anteriores, né? Então, no nosso caso, a gente está mais de um desvio padrão abaixo dessa média histórica, tem o potencial desse ciclo ser ainda mais positivo. Qual seria o segundo grande driver? Quando o Fed pausar. Então, a gente também fez essa análise histórica, a gente pegou ciclos em que o Fed fez o tightening, né? Fez o aperto monetário e pausou. Desde a década de 80, infelizmente, tiveram só 5 episódios onde isso aconteceu. De qualquer maneira, a Bolsa brasileira subiu 28%, 12 meses depois da primeira pausa
e 49 depois, 2 anos depois da primeira pausa. Então, ou seja, não morreu essa história, ela foi postergada. Então é assim que eu estou vendo. Eu acho que, assim, o ano que vem, tudo indica, os astros estão se alinhando, deve ser um ano bastante positivo para a Bolsa. Localiza é um dos papéis que eu gosto muito também. Enfim, a empresa tem talvez o melhor management do Brasil, talvez seja a empresa de aluguel de carros melhor operada do mundo. Além de tudo que o Leon falou, que eu concordo muito, ela está vivendo um cenário competitivo muito benigno. Então, os concorrentes dela, um deles, ainda que foi, depois do remédio dado pelo CAD, ainda está se ajustando, tentando se encontrar na operação. E o segundo maior player, ele está reduzindo a frota, inclusive, para o ano que vem. Então, é um cenário perfeito para a empresa. Além de tudo, ela é bastante sensível à taxa de juros. Então, ela deve ser uma que deve performar bem em 24. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.